Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Fala para quem está do seu lado: tu dizes. Tu dizes. Vai para cá. O que você diz a seu respeito é o que você vai se tornar. O que você diz que você merece é o que você vai receber. O que você diz que é difícil para você, o que você não vai receber, vai ficar difícil. Eu estou unindo a palavra de Deus com ciência. Você não precisa ter fé nenhuma para acreditar no que eu estou falando. A ciência já provou que é assim. Existe campo energético mental. Um dos maiores centros de energia do nosso corpo, quando eu fiz o curso, eu falei que era o coração. O cara disse não. Eu falei, então é as entranhas. Eu fui na Bíblia e falei, não, é a boca. E a boca é tão poderosa, que quando você lê a criação do mundo, Deus não usa coração, Deus não usa mão, Deus não usa cérebro, Ele usa o quê? A boca. E Deus disse, faça-se, e se fez. Quando você diz, se faz. Aquilo que você acredita, acontece. Tu és rei, Jesus, tu dizes. E o que você diz é. O que você diz é. O que você anda dizendo a seu respeito? O que você diz de você para você mesmo? Quando você olha no espelho, quem que é aquela pessoa que você vê? O que você tem a dizer daquela pessoa para si mesmo? Qual é a potencialidade daquela pessoa? Qual é o alcance da sua mente para você mesmo? Aí tem gente que olha no espelho e fica assim: nó, queria tanto ter o cabelo da Judite. Queria tanto ter o dente do Marcelo. Eu queria tanto ter os músculos do Ronaldo. Eu queria tanto ter o narizinho da Letícia. Aí a sua mente está fazendo uma leitura de que aquela pessoa no espelho não é digna de respeito, porque ela queria ser outra pessoa. Ela queria ter o que não é dela. Ela queria fazer o que não é dela. Ela queria realizar uma vida que não é a dela. Ao invés de olhar e pensar assim: o nariz da Letícia é bonitinho, mas o meu é o seu, meu filho. Seu nariz é bonitinho. Por que você vai querer ter o nariz do outro? São coisas pequenas, mas que você mexe com a mente. E a sua mente acredita naquilo que você acredita. Se você olha para você: eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa inteligente, o meu cabelo é feio, a minha orelha é grande, o meu queijo é torto, a minha boca é feia. Você vai detestar a pessoa que se vê no espelho. E aqui eu já vou dar mais um cutucão. É hoje. Eu estou cutucando para ajudar. Tem gente que está tão ruim, mas tão ruim, que quando vai tirar foto, ela corre. Eu não gosto de foto. Sorria, eu não gosto do meu sorriso. Fica do meu lado, eu tenho pânico de me ver em foto. A mente. Só para abrir um parênteses, lembrei de uma aqui. Tinha uma família da zona rural. O pessoal nunca foi na cidade. Família grande, porque roça é assim, né? Tem o pai e a mãe, tem 15 filhos. Os 15 faz casa ao lado, aí vai fazer casa para os netos, vai ficando uma vila. Aí que surgem as comunidades rurais, começam assim. Era só o dono, aí foi, né? E o filho falou: não, eu não quero viver na roça não. Eu quero estudar, eu quero ter um diploma. O pai juntou a Lázaro e mandou o cara para a capital. O cara chegou na capital e falou assim: não, meu pai nunca viu um shopping. Se eu contar para meus pais que existe escada rolante, vão falar que eu sou louco. Elevadores, nunca imaginou que constrói uma casa uma da outra e tem um negócio que sobe e desce, para a gente nem subir escada. Eu tenho que levar uma coisa lá para o sítio de tecnologia. Alguém falou: já sei. Leve uma máquina digital. Eles não... Lá é aquele filminho, nem foto mais tira, que não tem onde nem revelar mais. Leva uma máquina digital que eles vão ficar encantados. Ele quis fazer surpresa. Chegou domingo, falou: reúne a família toda para o almoço que eu vou mostrar uma coisa. Todo mundo. Dizendo: não vou mostrar ainda não. Aqui ó. Que isso?
Vocês vão ver que espetáculo. Eu vou fazer primeiro, depois eu mostro. Colocou a câmera em cima de um toquinho assim, ó, um pau, com as estacas. Falou, todo mundo fica aqui agora. Aí pegaram um milharal, estava bonito o milharal, cheio de espiga bonita, um arame atrás assim, farpado, sabe? Colocaram a família toda, vovô, vovó, os bisnetos, neto, 15 filhos, nora, mas eu nunca vi tanta gente. Todo mundo da rosa, né? Pito, as botinhas sujas de... Tá olhando, fumando aquele pitinho. Aí o cara falou assim, tá todo mundo pronto? Tá, ele foi e olhou na câmera. Tá bom, chega pra cá, tia, só tá fora aí. Fica todo mundo aí, é rapidinho. Ele foi, colocou o timer de 10 segundos, apertou e saiu correndo. Meu filho, quanto ele correu? Mas você nunca viu tanta gente sumir no meio do milharal. Vovô caiu, vovó caiu, pessoal correu pro milharal. Foi aquele corre, ele falou, gente, que é isso, gente? Que tragédia que é essa? Aí vovô disse, meu neto, tu que conhece correu e nós que não sabemos. É a força do pensamento. Qual é o problema de toda pessoa que está enfrentando um problema emocional que tem origem na mente? A pessoa acredita que é difícil sair. A pessoa acredita que é difícil melhorar. O depressivo acredita que é difícil sair da depressão. Aí aquele pensamento vai alimentando. Não, mas eu não quero estar assim. Mas a sua mente acredita que não é fácil você mudar. E se a mente não acredita, você não consegue mudar. Dá as mãos aos seus amigos ou abraça a sua família. Canta junto isso. O pastor das nossas famílias, o pastor dos nossos amigos. Nada nos faltou, nada nos falta, nada nos faltará. Jesus, Ele é o nosso bom e o nosso belo pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. E espero que nós aqui no Frei Galvão sejamos isso, juntamente com você de casa. O cardeal Sará, ele fez uma colocação muito pontual. Ele falava que para aqueles que não são cristãos católicos, eles veem a igreja como um lugar de cumprir normas, leis. Então isso você pode, isso você deve e isso você evite. Então a gente vive como se fosse um código moral de leis eclesiásticas. Então todo domingo eu tenho que ir à missa, tenho que pagar o dízimo, eu não posso fazer tal coisa é bom que faça, e ele vai dizer que isso é o menos importante, que o mais importante é a experiência com Cristo. Quando se tem a experiência com Cristo, muda-se e se converte automaticamente. Leia na Bíblia, tantas pessoas que tinham uma vida errada. Eu vou citar aqui, vamos pegar Mateus, os cobradores de impostos tinham uma vida muito farta naquela época. Me mostra na Bíblia, meu irmão. Quando é que Jesus falou para Mateus, olha, para você me seguir, você larga de ser safado, você para de roubar, levanta daí, muda de amizade, pede perdão, aí você me siga. Não tem nada disso na Bíblia. Você vê Jesus olhando com amor para Mateus, e Jesus fala para Mateus, vem e segue-me. E a Bíblia diz, ele levantou, largou a sua banca, ou seja, a banca era o passado de Mateus. E ele começou a seguir Jesus, e dali para frente ele tinha uma vida nova. Veja a pessoa de Zaqueu. Jesus tinha tudo para dar uma lavada de cara em Zaqueu. Jesus é muito carinhoso. Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa. Você não vê momento nenhum Jesus falando com Zaqueu, ó, maioria de coisa aqui é roubada, viu? Estou vendo aí, isso aí você catou dos outros. Você não tem padrão para ter uma vida assim não, você pode devolver essas coisas aí. Não. Você vê Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu convidou os amigos dele, que também eram pecadores públicos. Jesus senta com eles, e ali Jesus não fica passando a mão na cabeça de pecador, não. Senão Jesus falava com Zaqueu, Zaqueu, estou precisando de um dinheiro aí, como que eu me torno cobrador de imposto? Não é também isso. Não é ficar andando com pecador para virar pecador.
Não é andar com quem bebe para começar a beber. Não, o Senhor diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação entrou no teu coração, Zaqueu. O que Zaqueu vai dizer? Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver. Eu vou dar metade de tudo isso aqui para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha aí, quando ele teve a experiência de Cristo, ele teve atitudes de conversão. Maria Madalena, Miriam Magdala, uma mulher que tinha 7 espíritos maus nela, quer dizer, o número 7 é totalidade. Ela tinha uma vida vazia, uma vida infestada pelo demônio. Jesus a liberta e dali para frente ela passa a segui-lo. Quando Jesus cura o cego Bartimeu, ele vai dizer para ele: vá. E o cego segue Jesus pelo caminho. O evangelho termina assim: Jesus disse: vá, a tua fé te curou. E o cego seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, o caminho é o caminho da fé, o caminho da conversão. Então, meus irmãos, quando nós temos intimidade com Jesus Cristo, a nossa vida se configura naturalmente. Naturalmente. Isso acontece no nosso meio e em outros âmbitos, não apenas no âmbito religioso. Vamos pegar o âmbito militar. Quando falo militar, vamos pegar o pessoal do exército, da aeronáutica. Um rapaz que é aspirante, ele que está estudando, que tem lá os cursos para fazer, quando ele vem visitar os pais, ele já vem com uma divisa de aspirante, não é ainda oficial, mas já é aspirante. Olha o modo que esses rapazes, quando vêm do internato, veja o modo que eles conversam. Veja a educação polida que eles receberam lá. Veja se eles andam aprontando, chutando lixo, brigando, dando tiro para cima. Qualquer alteração, eles são dispensados. O Estado militar já coloca naqueles que serão os oficiais do Estado-Maior brasileiro uma postura que é necessária. O meu caso, quando a gente entra para o seminário, na minha época, bem mais rigoroso que hoje, os reitores ficavam de olho. Eu lembro, no início da minha caminhada para o sacerdócio, não podia ter celular, era proibido celular no seminário, ninguém tinha celular. A gente usava o telefone da casa, e o reitor falava: você precisa de celular para nada, precisa de ligar para pai e para mãe, tem um telefone aí. O restante é estudar, rezar, celebrar e se preparar bem. E aqueles que ali estavam se configuravam naquele estado de vida. Um outro exemplo, pegue um rapaz solteiro, bem animadinho, se você me entende. Aí ele tico-tico no fubá ali, tico-tico no fubá aqui, hoje está numa baladinha ali com uma, amanhã está com outra. Aí o cara se apaixona verdadeiramente, ama uma mulher, ele se casa. Olha o comportamento dele casado, ele que quer amar a família e a esposa, e o comportamento daquele que não tinha essa incumbência. O que eu estou mostrando para você aqui, meus irmãos? Que conforme o estado da nossa vida, é o comportamento que temos. O contrário é que seria estranho. Um homem casado que se comporta como um solteiro, é um moleque, um imaturo. Alguém que está numa vocação mais séria, vamos supor, um seminarista. O seminarista, ele quer sair à noite para tomar uma Heineken. Ele quer ficar na internet paquerando. Quer dizer, ele está mostrando o quê? Ele não tem sinais de vocação. Um militar que leva uma vida totalmente desenfreada, ele não vai nem sair, eles vão pedir para ele sair. Isso tudo é para você entender que a nossa vida, ela é plasmada por aquilo que queremos. E quando nós temos intimidade com Jesus Cristo, naturalmente a nossa vida se configura como seguidor de Jesus, como membro do seu rebanho, com os valores dele, ouvindo a voz dele, testemunhando na sociedade, não os valores mundanos, mas os valores de Cristo. Como diz a segunda leitura, suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem. Se você faz o bem e sofre, qual que é o problema? Você é agradável aos olhos de Deus. O problema é quando você faz o mal e não sofre. Quando você mente, passa a perna nos outros,
trai, adultera, aí você deita na cama e dorme igual um porco com o outro capado. Isso que é um problema grave, e o que nós vemos aí, a consciência empedernida, a consciência endurecida. A pessoa está fazendo mal, está fazendo o que é errado, está prejudicando os outros, dorme e come, que é uma beleza. Ela já não tem mais a dor na consciência. O mal feito não incomoda. E isso que tem que nos preocupar. Agora, se nós seguimos a Cristo e praticamos o bem e defendemos os seus valores, e se nós sofremos, isso é glória. Na Bíblia, Jesus vai chamar estas pessoas de bem-aventurados, felizes. Aquele que é feliz do estilo do mundo, não é feliz no estilo de Deus. Aquele que é feliz no estilo de Deus, será perseguido por aqueles que têm os valores do estilo do mundo. As pessoas não entenderam ainda. Não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda como que a banda toca. Vocês não entenderam ainda não. Se você é de Cristo, não tem como você ter os valores do mundo. E se você é do mundo, não tem como você ter os valores de Cristo. Onde que acontece o problema da espiritualidade cristã católica? São pessoas vivendo em dois mundos. Ela circula com facilidade em dois mundos. Ela adora um mundo mais de pecado, de extravagância, de não religião. Ela frequenta o templo, ela reza, comunga, mas tem é uma vida incompatível. É por isso que o salmo que nós ouvimos, que nós cantamos, foi escrito por Davi. Mas quem está cantando é como se fosse uma ovelhinha. A ovelha se deixa conduzir, ela não tem senso de direção. Nós conhecemos mais a vaca, né? Quem tem aí sítio, quem já foi a sítio, de manhã o fazendeiro abre a porteira, as vaquinhas vão saindo. Sai o boi, sai a vaquinha, sai os bezerrinhos, eles vão, some todo mundo, não é assim? Você chega numa fazenda à tarde, parece que não tem boi nenhum ali. Hora que o sol vai começando a ir embora, eles começam a voltar. E fica na porteira. Aí o fazendeiro vai lá, entra tudo certinho. É assim ou não é? Se você criar ovelha, não é assim. Se você solta a ovelha, ela vai. Ela vai. E vai. Que hora que ela volta? Não volta. Ela não tem senso de direção. Ela não sabe se ela está indo ou se ela está vindo. Ela não sabe qual é a água pura. Ela não sabe qual é a comida boa. Ela não sabe se ela deve dormir, se ela deve andar. Ela é totalmente perdida. É por isso que um bom pastor, ele tem um só intuito: cuidar do rebanho. O bem-estar do rebanho depende unicamente do pastor. A ovelha não tem defesa alguma e ela não é rápida na corrida. Então veja, um animal sem defesa, um animal sem senso de direção, um animal que não é rápido, aqui para nós é um sanduíche ambulante. Ela está ali porque der e vier. Por que ela precisa do pastor? Para que ela tenha vida. O pastor na vida da ovelha não é se ou quando, é uma necessidade. Para que ela tenha vida e vida plena, ela precisa do pastor. Aí o Salmo vai dizer, é o pastor que dá para ela mato verde, comida verde, fresca, gostosa. É o pastor que vai tirar das pastagens pedra, espinho, erva daninha, coisa venenosa. Depois que ele limpa a pastagem, é que ele solta o rebanho. Olha o cuidado que ele tem. A água, é ele que vai levá-las para tomar água, água fresca. E a ovelha só dorme, ela só descansa depois que come e bebe e não tem mosquito. Se tiver qualquer mosca no rebanho, nenhum dorme. Quer dizer, o pastor tem tantos ensinamentos para que o rebanho tenha conforto, para que o rebanho tenha paz, para que o rebanho seja cuidado. Ele me guia por caminho mais seguro pela honra do seu nome. O bem-estar do rebanho dá nome ao pastor. E aqui nós temos um versículo de transição. Ainda que eu passe por um vale tenebroso. Nós que temos intimidade com Jesus Cristo, nós que somos do rebanho de Jesus Cristo, a ponto de dizer, Ele é o meu pastor. Quem não é
ovelha de Jesus Cristo, não vai dizer que Ele é o seu pastor. Você está seguindo outras coisas, você está andando por outros caminhos, você tem comido em outras mesas, você tem bebido em outras taças. Como que funciona uma vida dúbia? Ainda porque Ele é pastor, que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, ainda que eu atravesse momentos de doença, momentos de desemprego, problemas inerentes da própria vida humana, tudo isso nós vamos atravessar. Uma coisa é você ter momento de tristeza, é normal. Outra coisa é você viver triste, não é normal. Uma coisa é você ter problemas e passar por eles, é normal. Outra coisa é você achar que você é o problema e viver nele, não é normal e nem aceitável. Ainda que eu passe, que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, eu não temo nada, bastão e cajado me dão segurança. Bastão é verdade, cajado é proteção. Quando o pastor ele olha a ovelha, ele não sabe se ela está doente ou saudável. Ele tem que pegar o bastão, coloca no pelo da ovelha, na lã, ele vai rodando até chegar na pele. Ele enfia a mão e abre a lã. Ele vai olhar a pele da ovelha. Ela tem que estar rosada, limpa, não pode ter nenhum inseto, nem descamando, nem sangrando. É uma imagem bonita, porque Deus não vê a nossa aparência, Deus vê o nosso coração. E o povo de hoje gosta de uma lã, né? O que é lã? É tudo aquilo que está fora de nós, tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que a gente fica buscando como alegria. Deus não olha a lã, Ele vai na pele, Ele vai no coração, Ele vai na verdade. Só que aqui tem uma beleza, meus irmãos. Você que veio à missa, você quer grama, água e sombra, sim ou não? Você quer mato, grama, água e sombra? Você veio à missa por causa de mato, de água e de sombra? Então fica aqui para você isso aí. Eu não acredito que você venha à missa procurando mato. O ser humano não come mato. Você vem aqui procurar sombra, para adorar uma sombra. Eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Adoro uma sombra. Agora eu quero morrer. E me dá água, me dá. Não, você não é mais uma ovelha. Você quer muito mais do que mato, sombra e água. E onde que está o mais? Ele está depois do vale. Claro, numa linguagem figurada, né? Numa linguagem figurada, a gente vem buscar mato, água e sombra mesmo. A sombra da misericórdia, ou a alimentação, que é a grama, e a água, que é o espírito. Mas uma linguagem de ovelha, ninguém aqui vive por mato, água e sombra. Nós vivemos depois do vale. Se antes do vale, o Salmo fala de um animalzinho, que é uma ovelha, depois do vale, ele fala de um filho. E o Salmo vai dizer, olha que interessante, depois que você passa pelo vale da sombra, preparas uma mesa bem à frente do meu inimigo. Você nunca viu uma ovelha sentada na mesa. Então aqui já não é mais um animalzinho, já é um filho. E Deus nos quer aonde? A mesa com Ele, a mesa da Eucaristia. E Ele prepara a mesa bem à frente do inimigo. Qual que é o inimigo do pastor? O caso é o lobo. Na Bíblia, no Gênesis, a serpente, o demônio. Então, quando nós estamos com o Senhor à mesa, nós estamos à frente do inimigo. E o inimigo não tem poder naqueles que estão à mesa com Cristo. A não ser que você decida deixar o inimigo entrar no seu coração. Não é só Jesus que bate a porta, não. O diabo também anda batendo. Você vai abrir para aquele que você quiser. Tanto é que na Santa Ceia, todos os discípulos estavam com Cristo. E Judas abriu o coração para o mal. E Jesus fala, olha, o que tem que fazer, faça rápido. E a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas e ele saiu. Saiu de onde? Da mesa. A mesa da Santa Ceia. Ele abandonou. Prepara uma mesa à frente do meu inimigo, derrama óleo na minha cabeça, ele unge a minha cabeça. Só existe na Bíblia 3 pessoas que são ungidas: sacerdote, profeta e rei. Quando nós somos batizados, nós recebemos a tríplice vocação. Nós somos sacerdotes, reis e profetas. Sacerdote, consagrar sua vida a Deus.
Rei, usar as coisas e não ser dominado por elas. Profeta, anunciar a verdade, denunciar o pecado. É a nossa vocação batismal. Mas para o pastor é o segredo do sono da ovelha. O sono da ovelha. Tem uma mosca, até hoje existe, lá na Palestina, na Israel, Terra Santa, que ela, a hora que a ovelha está dormindo, ela posa no nariz da ovelha e coloca ali os seus ovos, e a mosca vai embora. Aqueles ovos eclodem, começam umas larvas pequenininhas, e as larvas vão subindo no nariz da ovelha, que tem um focinho comprido, né? A hora que elas chegam lá dentro, elas vão crescendo e vão comendo o focinho da ovelha, por dentro. A ovelha, com aquela dor, o que ela faz? Começa a estar cabeçada. Então ela bate a cabeça em pedaço de touca, ela bate a cabeça no chão, ela bate a cabeça nos outros. Aí o pastor entende que ela está com isso. Aí tem o remédio que coloca, etc. Mas eles sabem que é muito melhor prevenir que a mosca não pose do que depois de que tratar. E como que o pastor faz isso? Ele prepara uma mistura com óleo, onde ele põe ungüentos, cheiros fortes, ele amassa aquilo, deixa aquilo curtir, depois ele pega uma estopa e vai passando esse óleo na cabeça de toda a ovelha, porque a mosca, ela fica voando, ela não posa por causa do cheiro. Olha que interessante, no dia da nossa crisma, o bispo passa óleo na testa, e tem cheiro, que é o bálsamo, ou seja, para que a mosca do pecado não pose nas narinas da nossa fé, colocando os óvulos da descrença, que vai se evoluir nos vermes do ateísmo, fazendo você andar pela vida dando cabeçada fora. É por isso que Deus nos unge. Nós somos o seu rebanho, amigos com Ele à mesa. O nosso cálice transborda. O que é transbordar? Aquilo que vai além da borda. Não é um pouco, não é cheio, é além de cheio. Ele passa da borda. Qual é esse cálice? O cálice da redenção de Cristo, o cálice do sangue do Senhor. Nós ouvimos na segunda leitura, sobre a cruz ele carregou os nossos pecados, por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de sua vida. E o salmo termina dizendo que felicidade e todo bem segue aquele que segue a Cristo. O que nós precisamos para a nossa felicidade não são apenas as coisas, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas pertencer ao rebanho de Jesus Cristo. Buscar uma intimidade com Jesus Cristo. Como que se faz isso? Como que você pode ser mais amigo de Cristo? Nós estamos no caminho. A celebração da missa é um caminho. E é um caminho não de assistir missa, mas de participar da missa, vivendo os momentos, procurando entender a celebração. Um dia, claro que eu não falei nada com a pessoa, mas coitadinho, uma pessoa que frequenta a igreja a vida toda, um fora atrás do outro. Ela falou assim: não, padre, eu gosto de missa quando tem aquele jornalzinho. É bom que a gente vai à missa, a gente vai lendo o jornalzinho, assim a gente sabe direitinho onde que a missa está, e quanto tempo, onde que o padre está, e quanto tempo falta para acabar. Porque jornalzinho me ajuda muito. Quer dizer, coitado do cara, você pergunta para ele: o que é ser católico? Aí a missa lê jornal, mas o jornal da igreja lá, é legal. Você vai lendo, tem tudo ali. A hora que acaba a missa também. É muito pouco, é muito pouco. Nós temos que buscar essa intimidade com Cristo. Algo que todo cristão deveria fazer, todo católico deveria fazer. Ler o evangelho do dia, todos os dias, de maneira especial na noite anterior. Quer dizer, hoje é domingo, então já leio o evangelho hoje à noite, amanhã antes de deitar, 2 minutos, 3 minutos. Isso é hábito, é hábito. Um dia eu estava em tal lugar, estava num quarto de hotel, tinha umas pessoas conversando, aí todo mundo deitou, passou um tempo, um lá levantou, acendeu a luz do banheiro. Eu falei: mas levantou para quê? Não, eu esqueci de escovar dentes, se escovar dentes eu não durmo. Isso é um hábito. A pessoa, nós aprendemos isso antes de dormir. Quer dizer, como a gente tem hábitos, coloque um hábito: eu não vou dormir sem ler o evangelho. No início tem dia que você esquece, tem dia que você está com sono, tem dia que não dá tempo, tem dia que você não quer mesmo, mas quando você insiste, aquilo vira um hábito. Você entrou no seu quarto, colocou a sua roupa, dormir, já está ali naquele torpor, aquele soninho chegando, você abre lá o celular, tem aplicativo, ou abre a Bíblia, leia lá a palavra de Deus do outro dia, pede para Deus iluminar, para você viver aquilo ali, e vai dormir em paz.
Aí você vai alimentando a sua espiritualidade. Você vai entendendo o que Jesus fez, o que Jesus pregou, e você procura viver a sua palavra, sendo uma pessoa melhor, rebanho daquele que é o único bom e belo pastor. No evangelho que nós escutamos, Jesus vai dizer que há dois tipos de pessoas: aquela que conhece o rebanho e aquela que não conhece. E aquela que o rebanho conhece, aquela que o rebanho não conhece. E o rebanho só segue o pastor porque conhece a sua voz. Quando a gente vai na Terra Santa, está passando ali Belém, Nazaré, Caná, sempre a gente vê os carros parando para o pastor atravessar a estrada com aqueles rebanhos enormes de ovelha. E atrás um cachorrinho, cãozinho pastor. Ele não deixa ovelhinha nenhuma para trás. E o pastor vai à frente. Quando o rebanho começa a dispersar, o pastor começa a cantar. Ele tem vários cantos, né? Certamente muitos são cantos de salmo, e as ovelhas vão escutando onde que o pastor está cantando, e elas vão naquela direção. E não são rebanhos pequenininhos, de 30, 40, 50, não. É rebanho de parar a estrada. Eu fiquei impressionado. Um pastor passou à frente, passou a ovelha, está passando ovelha, está passando ovelha. Aí no fim tinha um rapazinho com um bornal e um cachorrinho. Quer dizer, as ovelhas elas andam, quer dizer, unidas, elas andam, né, como se fosse uma massa só, seguindo o pastor. O pastor vai na frente, de vez em quando ele olha, muito tranquilo. O pastor, quando para e senta, aí as ovelhas sabem que elas podem ali comer. Então elas comem, e ele fica de olho. Jesus falou: é assim que eu trato você. Então a gente tem que entender como que o pastor trata a ovelha, para você entender como que Jesus nos trata. Dando vida em abundância, proteção. 3 palavras interessantes que nós devemos buscar. As ovelhas escutam a minha voz. Isso é intimidade. Intimidade. Quando você conhece uma pessoa, você pode estar no meio de uma multidão. Alguém te grita: ô fulano. Pelo timbre de voz, você fala: olha, fulano está aqui. Você conhece a voz. Olha quantas pessoas você conhece. Quem tem a voz igual? E você conhece todas. A pessoa te liga pela voz: tudo bom, fulano? A gente conhece assim a voz de Cristo. Nós sabemos discernir a voz de Cristo no meio da voz de tantos, intimidade. Segundo, ele chama as ovelhas pelo nome. Ele conhece cada ovelha. Ele conhece você, ele conhece o seu nome. Na Bíblia, quando fala nome, é história de vida. Jesus conhece a nossa história de vida e nos ama. E nós precisamos conhecer a história de vida de Jesus. Ele as conduz para fora de onde? De qualquer situação que você não podia estar. Olha Jesus como bom pastor com Lázaro. Lázaro era uma ovelhinha dele. Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Ele conduz para fora, ele tira da morte, ele traz vida. Ele vai dizer: mas aquele que não é pastor vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena. Meus irmãos, celebrando hoje o domingo do bom pastor, nós somos chamados a essa busca de intimidade. O máximo que eu posso fazer é indicar caminho para você. Faça assim, passe por aqui, busque desse jeito, mas eu não posso fazer por você. Quando você está com sede, o que você diz? Me traz um copo de água, por favor. Ninguém diz quando está com sede assim: nossa, eu estou numa sede danada, vai lá na cozinha e bebe um copo de água para mim. Eu falei: a pessoa pode tomar o filtro inteiro, você vai continuar com sede, porque é pessoal. A intimidade com Jesus Cristo, ela é pessoal. Você tem que fazer o seu caminho, você tem que construir com Ele a sua história. E como que começa? Começa de pequeno. Começa com uma pequena oração, com um pequeno texto, aí você vai conhecendo, depois você lê o texto bíblico, é Jesus falando com você, você começa a sentir a sua presença, o seu direcionamento, as suas graças, as suas bênçãos. Você fica mais forte para enfrentar sofrimento, você fica mais resiliente quando as coisas não saem do seu jeito. Tudo isso é intimidade com o pastor. E por último, o que mais precisamos buscar na vida é intimidade com Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que todo cristão busca uma coisa só,
intimidade com Jesus Cristo. Lembra como eu comecei essa fala? Falando sobre a mudança de vida com determinadas escolhas que nós fazemos. O que mudou na sua vida a sua fé em Cristo? O que mudou na sua história você vir à igreja, você vir à missa, você ouvir padre, você receber bênção, receber a Sagrada Eucaristia, celebrando esse tempo pascal? Senão a coisa ela vai perdendo o brilho, vai perdendo o entusiasmo. Todo domingo vem, sai, nada muda, nada acrescenta, não se aprofunda. Então, as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, e elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Então nós que somos seguidores de Jesus Cristo, busquemos isso, busquemos conhecê-lo cada vez mais, busquemos discernir a sua voz e segui-lo pelos caminhos da vida. Não se acende uma vela para Deus e se acende uma outra para o diabo. É preciso apagar a vela do diabo e dar uma aumentada na vela de Cristo. Eu estou com Ele, Ele me ilumina, é do jeito dEle, é na palavra dEle, é no rebanho dEle. É por isso que nesse tempo da Páscoa, a igreja nos coloca o domingo do bom pastor. Lembrando que Ele quer cuidar, cabe a nós deixar-nos cuidar. Às vezes na sua família já teve alguém doente e a pessoa não aceita que está doente. Você vai ajudar, a pessoa não quer ajuda. Você quer ficar com a pessoa, ela não quer que você fique. Você fala, olha, ela ainda não aceitou que ela está doente. Ela ainda não viu que ela está precisando. Nós precisamos de Jesus Cristo. Não é uma questão de querer ou não querer. É questão de ter ou não vida plena. Questão de ter ou não vida eterna. Que essa Santa Missa nos ajude a segui-lo, a amá-lo, a proclamá-lo e, acima de tudo, a discernir a sua voz num mundo tão barulhento e com tantas outras vozes que nos afastam dele, que é caminho, verdade e vida. Convido vocês para um momento de silêncio, fechar os nossos olhos. Nós somos o rebanho de Jesus. Nós que aqui estamos, o amamos profundamente e buscamos intimidade com Ele. Senhor Jesus, mais uma vez, nós te proclamamos como bom e belo pastor. Como nós precisamos, Senhor, da tua condução. Como nós precisamos, Senhor, do teu direcionamento, do teu carinho, da tua presença. Nós somos como as ovelhas. Quantas e quantas vezes não temos o senso de direção espiritual e precisaríamos ter? Nos perdemos com facilidade nas estradas da fé, trocamos o certo pelo incerto, trocamos o teu caminho pelos caminhos do mundo. Quantas vezes abandonamos a água limpa que jorra do teu coração, a água da tua palavra, a água do teu espírito, pelas poças poluídas do mundo. Quantas vezes, Senhor, trocamos a tua mesa pelas mesas que querem apenas me explorar, me usar e depois me descartar. Mesas que não há alimento que sacie. Senhor, o que nos faz confiar em Ti é a certeza de que todos os vales escuros da sombra da morte que aparecerem no nosso caminho, nós vamos atravessar com confiança, porque o Senhor nos espera.
O Senhor nos conduz, o Senhor caminha conosco. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Nós tomamos posse, Senhor, da unção que já recebemos e da unção que derrama em cada um de nós nesta Santa Missa. Unção espiritual, proteção espiritual. Estamos debaixo da tua unção, Senhor. Que o nosso cálice transborde de alegria, de misericórdia, de amor, de esperança, de bondade. É somente no teu rebanho que nós teremos felicidade e seguiremos o bem e praticaremos o bem e ensinaremos o bem. E se sofremos por ele, seremos agraciados a teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por ser o meu bom pastor, aquele que não se cansa, aquele que não desiste, aquele que não abandona. Quantas e quantas vezes nós temos sido ovelhas difíceis, fugindo do rebanho, procurando amizade com lobo, fazendo aquilo que contraria a tua orientação, ficando longe da tua presença. Mas o nosso lugar é aqui. Não há lugar melhor do que perto de ti. Não há lugar melhor do que estando aos teus braços. Continue, Senhor, conduzindo-nos, corrigindo-nos, amando-nos, para que nunca nos desviemos do teu caminho. E assim seja. Amém. Não sei, meus irmãos, se você já viu algum quadro que Jesus tem uma ovelhinha no ombro. Quem já viu? Tá. É muito bonito o quadro. Tem várias figuras. Mas quando você vê Jesus com uma ovelha no ombro, tem quadro que ele segura a ovelha aqui, ó, a cabecinha dela está aqui, ele segura aqui, ó, a patinha dela atrás, fica solta. Tem outra não, que ele põe a ovelha como um cachecol, já viu? Ele segura uma patinha do lado aqui, ó, a cabecinha fica aqui. Que ovelhinha que é aquela? Você pode pensar, a bebezinha. É uma ovelha querida, é a ovelha preferida. Não. Aquela ovelha no ombro de Jesus é a ovelha mais difícil do rebanho. É chamada ovelha fujona, ou ovelha pula cerca. As ovelhas estão dormindo, ela pula, sobe em cima das ovelhas, pula a cerca. O pastor tem que buscar. Em vez de descansar, fica procurando essa. Todas estão alimentando aqui, ela quer lá. Todas estão tomando água aqui, ela quer lá. Que dificuldade. E o pastor puxa uma vez, puxa duas vezes, mostra como é, ela não aprende. O que o pastor faz? Ele tem uma técnica, que ele desloca a perninha da ovelha, sem ela saber e sem dor, apenas com movimento. Então essa ovelhinha, a hora que ele vê aonde ela está deitada, ele chega perto, dá um carinho para ela, pega a perninha dela e dá um tranco. Ele deslocou a perninha dela, mas ela não vê, ela sente, ela tira e pronto. O pastor deixa ela lá. O pastor sabe, ela não. Aí ele levanta o rebanho todo. Ele começa a cantar, ele tem um som, é uma canção, é um som. As ovelhinhas levantam a orelha, ele começa a bater o cajado, as ovelhinhas levantam, o pastor sai andando e as ovelhinhas atrás. Essa ovelhinha, a ovelhinha travessa, ela tenta levantar. Quando ela tenta levantar, a perninha anda deslocada. Aí dói,
ela não consegue se firmar. Aí ela começa a chorar. Aí ela faz o que até ali ela não tinha feito. Ela começa a chamar o pastor, chorando e berrando. O pastor finge que não é com ele. Ele dá alguns passos e ela fica desesperada, porque ela vê que o rebanho está indo embora e ela está ficando para trás. Ela sempre ficou para trás. Ela sempre quis ficar sozinha. Ela levava a coisa do jeito dela. Só que naquele momento ela se vê incapaz. Ela começa a berrar e a chorar. O pastor então volta, cutuca ela com um báculo, ela não consegue andar. Ele tenta com o pé, ela não anda. Ele sabe que ela não vai andar, mas é para mostrar para ela: você não dá conta de andar. E aquela ovelha tão travessa, tão agitada, ela fica calma, pedindo colo do pastor. O pastor a pega, coloca no seu ombro, segura as patinhas e vai andando na frente do rebanho, e as outras atrás. Ele vai ficar com essa ovelha no ombro uns 2, 3 dias. Depois ele a coloca no chão, como faz sempre. Ela não sabe, ele chega, passa a mão na cabecinha dela, pega a patinha e dá outro tranco. Ele põe a patinha no lugar, mas ela não sabe. Ela fica deitada. Quando ele sai com o rebanho, ela fica chorando e fica berrando. Aí o pastor chega, dá um chutezinho no bumbumzinho dela, na poupança. Ela fica de pé. Aí ela vê que ela consegue andar. Deste dia para frente, ela nunca mais ficará longe do rebanho. É a ovelha que ficará sempre mais perto do pastor. Por quê? Porque esses 3 dias que o pastor carregou a ovelha no ombro é para que ela acostumasse com o cheiro dele. E uma vez que ela acostumou com o cheiro do pastor, que ela ouve a voz do pastor, ela nunca ficará longe. Se o bom pastor não deslocasse a perninha da ovelha, se o pastor não permitisse esse pequeno sofrimento, a ovelhinha tinha se perdido. Meus irmãos, quem sabe que esse probleminha que você está vivendo não é o bom pastor deslocando a sua perninha para que você aprenda a chamar mais por ele, para que você aprenda a estar mais perto dele, para que você aprenda a precisar do cheiro dele, a conhecer a sua voz. Jesus nos carrega no ombro para que nós dependamos dele. E eu tenho certeza, a começar de mim, se nós tivéssemos tudo que a gente sonha, e se a gente tivesse, se a nossa vida fosse perfeita, muitos nem rezariam mais. Quantas vezes o probleminha vem, é Jesus falando para você: eu te quero mais perto, eu te quero no meu ombro, eu te quero com o meu cheiro, eu quero que você tenha o meu cheiro. Então, os problemas que batem à nossa porta, as tristezas que nos visitam, a dor da perninha deslocada, não é para você se perder, é pelo contrário, foi o único modo que Jesus teve de colocar você nos seus ombros. Então você nunca mais vai olhar para aquela imagem agora de maneira igual. Você sabe porque aquela ovelhinha ali está, e que aquela ovelhinha seja eu, e que aquela ovelhinha seja você. Que possamos aprender a precisar do pastor, e onde ele estiver, nós estaremos com ele. Para chegar o dia que nós tenhamos tanta intimidade com Jesus, nós possamos ouvir de sua boca o que ouviu Teresinha. Quando eles perguntavam para Santa Teresinha: qual é o seu nome? Ela falava: eu sou Teresinha de Jesus. Por que você fala assim? Porque eu sou de Jesus, eu sou Teresinha de Jesus. E ela falava: eu sou Teresinha do menino Jesus. Aí um dia ela estava na capela, apareceu para ela o menino Jesus. Ela ficou toda: o menino Jesus, ajoelhou rezando. Aí ela sabia quem era, mas ela quis perguntar. E Jesus perguntou: tu és a Teresinha do menino Jesus? Ela falou: sou. Eu sou a Teresinha do menino Jesus, eu sou a Teresinha de Jesus. Quem é você? Jesus abriu um sorrisão e disse, olhando para ela:
Eu sou Jesus de Terezinha. Ah, meus irmãos, é isso que nós precisamos buscar. Quem é você, padre? Eu sou o Padre Christian de Jesus. Quem é você, Jesus? Eu sou Jesus do Padre Christian. Coloque o seu nome nisso aí. Busque uma intimidade tal que nada na sua vida seja mais caro e mais precioso que o seu relacionamento com Jesus Cristo. Para que você diga não de boca, mas de coração: Ele é o pastor e eu sou a sua ovelha. Ovelha do seu rebanho, ovelha no seu ombro, cheirando, ouvindo e seguindo. Vamos finalizar com essa canção. É aquilo que a gente quer ser. E espero que nós aqui no Frei Galvão sejamos isso, juntamente com você de casa. Ovelhas do rebanho do bom e belo pastor. Vamos cantar e rezar com esta canção. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Professa isso, canta. Tu és Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seguros junto dele eu vou. Vamos ficar de pé. E pra sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro eu abismo nos caminhos eu vou. A nossa família é rebanho de Jesus. Segurança sempre tenho em suas Dá as mãos aos seus amigos ou abraça a sua família. Canta junto isso. Tu és Senhor, O pastor das nossas famílias, o meu o pastor dos nossos amigos. pastor. Nada nos faltou, nada nos falta, nada nos faltará. Jesus, Ele é o nosso bom e o nosso belo pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.